Neste documentário vou começar com uma ponta de Mansalallah. Em primeiro lugar, eu vou levá-lo para a cidade perdida de Ubar. Esta civilização supostamente pertence à tribo de Ar e pilares de Irã mencionado no Alcorão Sagrado. Então, eu vou levá-los a Salallah, que também é conhecida como a cidade dos profetas. Aqui vou mostrar o possível enterro de Irã, profeta Ayub alayhi salam. Elas também podem ver o vestígio de um camelo do profeta Saleh alayhi salam, o possível local do palácio da rainha de Sheba, o Malika Bilqis, e o túmulo de Hazrat Air alayhi salam bin Hud. Observar uma coluna gravidade onde se sente a força de antigravidade e apreciar a ruta do incenso. De lá, eu vou tomar a área de Muscat, onde vemos vários sítios históricos, incluindo Varga Castelo, Castelo Numan e Forte Nakhal. Vou terminar a minha viagem no famoso Wadi Al-Ain, onde há a necrópole do terceiro milênio depois de Cristo da antiga cidade de Bar. Diverte-se! Este é o Sahara Rubi Al-Khali, maior deserto de areia do mundo. Em árabe, significa sala vazia. Esta parte do deserto é também conhecida como deserto de areia Wahhabia. Eu queria começar minha viagem para o mar a partir deste final mais distante, Salallah, a cidade dos profetas. No início da manhã, eu estava dirigindo na estrada 39, quase vazio e bem pavimentada com montanha Al-Shab. Meu carro estava a uma velocidade máxima de 120 km por hora. O sol espretou no deserto. Eu parei o meu carro ao longo da estrada para ver esta cena bonita. Apenas a 80 km antes de chegar a Salallah, com a ajuda de GPS, eu me virei para a direita e fiz mais 10 km até a cidade de Shisha. Esta antiga cidade, envolta em mistério, é dito ser a cidade perdida de Ubar. Uma vez que ele gostava de prosperidade, remonta a 5.000 anos antes de Cristo. A cidade se acredita ter sido construída pelo rei Shaddad, filho de Ar, e formava no centro de comércio de incenso. As caravanas de camelos estavam carregando sua preciosa carga através da Península Arábica para Jerusalém. Incenso foi usado para ser queimado durante as cerimônias religiosas. Histórias antigas que documentam a oferta de rainha de Saba, esta resina aromática sagrada para o rei Salomão. Pessoas de Shishir acham que são os descendentes diretos dos povos de Ar, preservando uma vida que não mudou durante milhares de anos. Este lugar também é conhecido como Qasr-e-Bubar. Para Tav, um dos trabalhadores lá, tornou-se o meu guia. Ele explicou que não há mais a ser cavado, mas o sultão de Oman não permitiu que arqueólogos alemães cavar mais do que já tinha. Este lugar é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. No fundo, pode você ver as fontes desmoronadas e torres circulares. As torres circulares tinham 55 metros de altura. O cabeça das fontes utilizadas tem 80 metros abaixo dessa. Eu fui até o poro recém-cavada para ver a origem das fontes. Não havia nada, exceto odor fétido, uma mangueira, lixo e uma bomba de tubo para o vento. Para Tav, meu guia, me disse que até 4 anos atrás, a fonte de água doce se utilizou para correr com sua própria pressão. No momento, eles construíram um tubo BEM que impulsionava a água para cima. Naquele dia, nem mesmo o funcionamento da bomba. Parece que esta fonte tinha secado. Pode estar ativo novamente durante a estação chuvosa. A descoberta do Var no início de 1990, o que só foi mencionado nas histórias orais de beduínos, despertou a curiosidade e interesse. A partir do momento em que você começou a ainda permanecer desenterrado, entendeu-se que esta cidade em ruínas pertencia a Ad,
e pilares de Irán mencionados no Alcorão Sagrado, porque entre as estruturas escavadas, as torres foram especialmente as referidas no Alcorão. Um membro da equipe de pesquisa, líder da escavação, o Dr. Sarins, disse que desde que as torres foram acusadas de ser a característica distintiva do bar, e desde que Irã foi mencionado como torres ou pilares, mostrou como prova de que Irã é o que estavam cavando. A cidade de Ad descrita no Alcorão. O Alcorão menciona Irã no capítulo Al-Fajr 89, versículo 6, 8. Você já não é visto como o seu Senhor tratou como um povo de Ad, Irã, homens de altos pilares, estilo daqueles que nunca foram criados na terra. O profeta Hud alayhi salam foi como um enviado a Ad e disse às pessoas que era um mensageiro digno da confiança de Deus. Disse-lhes para temer e evitar a sua ira. Ele alertou que só deve servir a Allah. O Deus os puniria. Apesar de todas as suas exortações, as pessoas corruptas de Ad opuseram-se ao profeta Hud alayhi salam e se recusou a seguir o caminho que ele tinha criado para eles. Seu comportamento feio em direção à sua mensagem é divulgada nestes versos. E Ad, enviamos seu irmão Hud. Ele disse: "O meu povo, adoração a Deus. Não tem outro Deus senão Ele. Você não é nada, mas o fabricante, o meu povo. Eu não vou pedir-lhes qualquer recompensa, por isso a minha recompensa é apenas daquele que me criou. Então, não entendem? Meu povo buscar o perdão de vosso Senhor, voltar-se para Ele em arrependimento, e Ele liberará o céu, derramando sobre você, e adicionará força à vossa força, e não se desviem como pecadores." Alcorão, capítulo 11, versículos 50, 53. Tal era a tribo de Ad que rejeitou o versículo do seu Senhor, desobedeceu seus mensageiros, exigiu os ditames de cada tirano teimoso. A maldição estava para seguir neste mundo, e no dia de juízo, Ló, o povo de Ad, negado seu Senhor, Ló, arruinado foi, Ad, o povo de Hud. Alcorão, capítulo 11, versículos 59 e 60. O povo de Ad rejeitou seu profeta. Então, como foi o meu tormento, meus avisos? Alcorão, capítulo 54, versículo 18. Quando ela mostrava arrogância na terra, se endireitou a fazê-lo e disse: "Quem é mais forte do que nosso poder? Não ver que Deus, que os criou, é mais forte do que elas estavam no poder?" E elas costumavam rejeitar nossos sinais. Alcorão, capítulo 41, versículo 15. E chamaram o irmão da nação de Ad, quando ele avisou seu povo, em longas dunas de areias curvas, enquanto muito advertiu que passaram antes dele e depois dele, com a mesma mensagem dizendo: "Não adorar a ninguém exceto Allah. Com certeza eu temo por vós o castigo de um dia terrível." Elas disseram: "Você veio para nos fazer desviar nossos deuses? Então traga-nos com que nos ameaçam, se você for sincero." Alcorão, capítulo 46, versículo 21, 22. Como revelado nestes versos, Deus puniu o povo de Ad que não podia ouvir o chamado do profeta Hud alayhi salam, como quaisquer outra pessoa, que não cumpriu com os valores morais religiosos, e Allah infligido perdas como elas neste mundo e na outra vida. O Alcorão revela que a destruição do povo de Ad veio na forma de uma tempestade de areia que estourou seus tímpanos. O verso diz-nos que esta tempestade de areia durou 7 noites inteiras e 8 dias. Ele impôs sobre elas durante 7 noites e 8 dias consecutivos, para que você possa ver los nochao, como se fossem troncos ocos de palmeira. Alcorão, capítulo 69, versículo 7.
e completamente destruída. Envia-lhes um vento feroz. Em um dia de contínuo infortúnio, as pessoas vão voar para longe, como troncos de palmeira arrancados. Alcorão, capítulo 54, versículos 19 e 20. Esta tribo foi advertida anteriormente, mas não teve o cuidado deste aviso e constantemente negado o profeta. Então, ignorando foram elas que chegou a destruição para eles. Ainda assim, persistiu em sua recusa. Isto também é revelado no Alcorão. Então, quando eles viram isso como um processo em nuvem para salvá-los, disseram: esta é uma nuvem que nos trará chuva. Não é a mesma coisa que você pediu para acelerar um vento no qual há um doloroso castigo. Alcorão, capítulo 46, versículo 24. Como os restos do mar também mostram a tempestades empilhadas toneladas de areia sobre a cidade e os habitantes foram enterrados vivos. Alguns dos artefatos recuperados aqui incluem queimadores de incenso de pedra arenito do século 7 e 12 depois de Cristo, cosméticos e acessórios como o aplicador das mulheres conhecida como col, e pulseiras no 16º século depois de Cristo. Utensílios vermelhos polidos datados nos séculos 12 e 15 depois de Cristo. A ponta de lanças, machado e setadicas datadas de flechas calculadas entre 6.000 e 7.000 anos antes de Cristo. Uma vez que é escavado deste sítio, há um grande debate lá fora se este é realmente a cidade perdida do Var. São essas as ruínas de que Lawrence de Arábia uma vez que se referiu como la Atlantis das Areias. Alguns afirmam que este é apenas um dos muito antigas paradas, fortalezas ao longo da Rota do Incenso. Mas não é realmente a famosa cidade de Irã. Judy Salins, um dos arqueólogos originais, basicamente admite esse fato em entrevista à Nova. Fiz a ele anos mais tarde. Você é o juiz. Seu Deus sabe melhor. Em uma nota lateral, uma granja de frangos, 2 quilômetros de distância a partir deste sítio, descartam seu lixo ao ar livre sem tratar. Isso faz com que milhões de moscas em todos os lugares. São muito chato. Eu nunca vi tanta mosca na minha vida em um só lugar. Era hora de ir para Salalah e ele ainda tinha várias horas. Por isso, em vez de ir para o meu hotel, eu decidi ir além de Salalah. E levou mais de 25 quilômetros até a praia de Al-Muqsail. Esta é uma das maiores atrações de Salalah. As praias de Salalah e litoral circundante são muito ásperas e Muqsail não é a exceção. O que é único é que as ondas chocam através dos pináculos. São cavernas naturais em formações calcárias e pingando-se plumas de água com um ruído ensurdecedor a de vários metros no ar. Se você for corajoso demais, você deve tirar uma foto ao lado do córrego de água que chora através dos espiráculos, mas o mais provável é que seja completamente molhado. Há um café no Muqsail Praia com plataforma de observação com vistas espetaculares sobre a Costa Bonita. Eu tive a sorte de ser o túmulo do profeta Imran alayhi salam. Foi a 5 minutos a pé do meu hotel em Salalah. Fiquei impressionado com a vista. O túmulo não era nada parecido com o que eu normalmente vi. Tinha 100 metros de comprimento. Eu já tinha visto as fotos, mas vê-lo em pessoa é uma experiência totalmente nova. As palavras não podem descrever o sentimento quando vi algo como isto. Quero dizer, um pecador como eu, de pé dentro da tumba de um profeta depois disso, não há um capítulo inteiro no Alcorão. Capítulo 3, Surat Al-Imran ou a família de Irã. Menciona-se por nome
3 vezes no Alcorão também. Eu gostaria de citar alguns versos de Surata Al-Imran. Lembre-se quando a mulher de Imran disse: "Ó meu Senhor, eu consagro a ti o que a criança que está em meu ventre para ser dedicado aos seus serviços, livre de todo o trabalho mundano, para servir seu lugar de culto. Então aceita-o de mim. Na verdade, você é o ouvinte e onisciente." Então, quando ela deu à luz seu filho de Maria, ela disse: "Ó meu Senhor, eu disse à luz uma criança, e Allah sabia melhor o que ela deu à luz. E o menino não é igual à mulher. Eu tenho chamado Mariam. Eu busco refúgio com você, Deus." Para ela é por descendência de Shaitan. O proscrito. Alcorão 35-36. Profeta Imran As, conhecido por seu nome bíblico como Amram, era pai de 3 grandes personalidades. Em primeiro lugar, de acordo com o livro do Êxodo, na Bíblia hebraica, foi o pai de Mariam, a profetisa não amada de Jesus. Ela também era o pai do profeta Arão As, e o profeta Moisés, Musa As. Ele recitou Sura Fatiha, o primeiro capítulo do Alcorão, para a alma abençoada. Houve um pequeno parque em torno do túmulo. Eu estava lá. Pode ser devido à época. Normalmente os visitantes se aglomeram em Salalah durante a temporada da chuva. Tudo em Kerif, quando o lugar era muito calmo. Houve também uma pequena mesquita perto do túmulo. Para continuar a discussão, o capítulo Al-Imran acredita-se ter sido revelado em Medina. E é o segundo capítulo de Medina. Quase todos também pertenecem ao 3º ano do Hijra, como possível exceção do versículo 61, que mencionava Mubahalah e, portanto, poderia ter sido revelado durante a visita à delegação cristã Nahran, que ocorreu no 10º ano da Hijra. Este capítulo se concentra principalmente na saída da profecia da dispensação mosaica. Outra especulação é que se Mubahalah é o destaque desta sura, Al-Imran poderia muito bem se referir aos descendentes de Hazrat Abu Talib alayhi salam, cujo nome verdadeiro era Imran. Um de seus filhos foi Jafar ibn Abi Talib, que foi enviado para a batalha do profeta Muhammad alayhi salam como comandante. Ele foi martirizado na mesma batalha e mais tarde ficou conhecido como Jafar e Tayyar. Outro filho, Hazrat Abu Talib alayhi salam, também sacrificou toda a sua vida em prol do profeta Muhammad alayhi salam e Islã. Este lugar tem uma rocha que contém os passos do camelo do profeta Saleh alayhi salam antes de ser morto. O profeta Saleh alayhi salam era conhecido por sua sabedoria, pureza e bondade. Deus enviou o profeta ao povo de Tamud, que fora muito brando em idolatria. Ele avisou-os de morte iminente iria enfrentar-se e emendavam suas formas de pecado. Ele era muito respeitado por seu povo antes de que a revelação de Deus veio a ele. A maioria delas não acreditava nele e tentou colocá-lo. Seu povo disse: já esteve, Saleh, entre nós, como uma figura de boa esperança e deixamos-lhe para ser o nosso líder, até que essa coisa nova que você trouxe que deixar nossos deuses e adorar o seu Deus. Agora você nos proíbe de adorar o que nossos pais adoravam. Mas estamos realmente em grave dúvida o que você nos convidar para o monoteísmo. Alcorão, capítulo 11, versículo 62. Em seguida, eles apontaram na rocha. Eles disseram: "Pergunta ao seu senhor para fazer um camelo que deve ser alto, atraente, feito de roca para nós." O profeta respondeu: "Assista agora a seu Deus, envia-lhe o que você puder. Como já descrito, não vai acreditar que eu vim para você a ter fé na mensagem que enviei para lhe dar.
Elas responderam, sim. Então, depois de tomar um voto delas sobre isso, ele orou a Deus Todo-Poderoso para conceder o seu pedido. Allah ordenou ao instante dividido em dois rochas para trazer um camelo como um bebê. Quando seus olhos viram isso, ficaram admirados. Eles viram uma grande coisa, um espetáculo maravilhoso, um poder deslumbrante e evidência clara. Na primeira, o povo de Tamuz ficaram muito surpresos. Era um camelo abençoado e que o leite foi suficiente para milhares de homens, mulheres e crianças. Viveu entre o povo do profeta Saleh, alguns dos quais acreditavam em Deus, enquanto a maioria permaneceu em sua obstinação e incredulidade. Seu ódio por profeta Saleh alaihi salam em seguida virou-se para o camelo abençoado e focado nele. Aí começaram a queixar-se de que este enorme camelo, com suas qualidades incomuns, bebeu mais água e assustou o gado. O profeta Saleh alaihi salam temia e mataria o camelo. Então, ele os advertiu. Ó meu povo, este camelo de Allah é um sinal para você. Deixa-la se alimentar de terra de Deus. E não com o mal toquem-la para que um tormento se aproveitar de você. Alcorão, capítulo 11, versículo 64. Eles montaram um enredo para matar o camelo e procurou a ajuda de suas mulheres para seduzir os homens, para cumprir suas ordens. Finalmente, 2 jovens foram tentados e encontraram com 7 outros para ajudar. Como o camelo chegou a beber o bem, um deles atirou na perna com uma seta. Ela tentou fugir, mas foi prejudicado pela seta. Ele foi seguido por outro camelo e golpeou com uma espada na outra perna. Batendo no chão, ele enfiou a espada. Os assassinos, cada um na recepção de herói, aplaudiu com canções e poemas compostos em seu louvor. Em sua arrogância, eles zombaram do profeta Saleh, mas advertiu-los. Aproveite a vida durante 3 dias, em seguida o castigo virá sobre vocês. Por que 3 dias? Eles pediram. Que o castigo veio tão rápido quanto possível. Ele lhes pediu, ó meu povo, por que não pedir perdão a Deus? Que tenha misericórdia. Eles responderam, vemos a sua presença e de seus seguidores trazendo mal sobre nós. Depois de 3 dias, uma grande terremoto destruiu toda a cidade. Mas Deus salvou o profeta Saleh alaihi salam e seus seguidores, que pensavam sobre seu coração, tinha parado por causa dos malfeitores e para a cidade. Essas pessoas acabaram por se instalar na Palestina. Eu tive que dirigir por 1 hora a partir de Salalah, através de cenas magníficas de árvores de incenso famosos de Salalah, para o início de uma imponente montanha conhecida como Jabal al-Qara ou Jabal el-Itin. A entrada sinuosa para o mausoléu é uma boa estrada de asfalto, foi excelente. E eu pude ver como os moradores vivem em suas velhas casas de pedra nas montanhas. Vejo o camelo que vaga livremente ao longo do tempo e as árvores que revestem as estradas em pátios. Finalmente cheguei ao local do túmulo do profeta Ayub alaihi salam. Várias ovelhas graçosas vagam no deserto, fora da mesquita também. Eles olharam para mim enquanto se movem suas caudas esvoaçantes e os cílios. E em seguida, cheio de pessoas tentando comer figos e folhas de árvores. Esta montanha é de 500 metros acima do nível do mar. Daqui de cima, você pode ver toda a cidade de Salalah e do oceano. Depois de passar pela porta principal da mesquita, eu tive que ir até o belo jardim que estava cheio de flores. O ar estava tão fresco, como o perfume das flores, me senti tão sereno. Este local é considerado sagrado pelos muçulmanos e cristãos, e as pessoas de ambas religiões vêm aqui para prestar homenagem ao profeta. Não havia ninguém na mesquita e depois de rezar, eu tinha mais do que tempo suficiente para fazer um vídeo no interior. No mundo muçulmano, há 2 nomes que vêm imediatamente quando a palavra paciência é mencionada.
Uma é Hussein ibn Ali alayhi salam, neto do profeta Muhammad alayhi salam. E outro é o profeta Ayub alayhi salam, um descendente do profeta Ibrahim alayhi salam. Há muitos outros túmulos ao redor do mundo que dizem ser o profeta Ayub alayhi salam. Através de um pequeno jardim, entrei neste possível local do túmulo do profeta Ayub alayhi salam. Ela está instalado em um prédio pequeno. Seu túmulo está enfrentado da Meca para Mukarrama e está vestida de verde. Sua vida também foi pré-judaica e ela era um profeta de Deus. Há muitos outros profetas, mas no Alcorão Sagrado, apenas 25 são mencionados pelo nome e do profeta Ayub é um deles. Ele é mencionado pelo nome no capítulo 4, versículo 163, capítulo 6, o versículo 84, capítulo 21, verso 83, e no capítulo 38, versículo 41. Seu nome bíblico é profeta Jó. Sua história, junto com o Sagrado Alcorão, você também pode encontrar no Antigo Testamento. Ao lado do túmulo, são as paredes de uma sala pequena usada para oração. A aparência é muito semelhante a uma mesquita, no entanto, a data de vida do profeta é pré-islâmica. Uma parede de nicho, o Mihrab, em frente à mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, que é a direção que o profeta costumava usar para enfrentar a oração até que o endereço seja alterado. A outra parede é Mihrab, voltado para Meca Mukarrama, que é o endereço usado para lidar com as orações dos muçulmanos. Neste bem, está visível o traço do profeta Ayub alayhi salam. Deus instruiu o profeta Ayub alayhi salam de colocar o pé nesse lugar em particular. Ao fazer isso, um pequeno buraco no chão se abriu, e de dentro da terra, água correndo veio logo depois do pé. Aquele pequeno orifício é visível para o lado esquerdo da faixa, mas a água não flui a partir do furo. A partir daí, comecei a ir para baixo para chegar à fonte de água que alimenta o buraco. O cais está localizado 1 quilômetro baixo. A área montanhosa ao redor tem um monte de plantas bálsamo selvagem. Estava ventando muito. Peguei um novo caminho onde foram construídas salas para o público a chegar esta água de cura. Existem muitos abrigos cobertos de buço ao longo da ruta. O profeta Ayub alayhi salam costumava ser um homem muito rico e vivia bem. Em sua infinita sabedoria, Deus decidiu testar sua forte fé em abundância e privação. Ladrões atacaram sua enorme fazenda, mataram muitos de seus servos e fugiu como seu gado. Depois de algum tempo, o telhado de sua casa cedeu, resultando na morte de muitos membros de sua família. Alguns anos mais tarde, uma doença de pele causada a ela feridas por todo o seu corpo. E os vermes comeram sua carne apodrecendo. Sua família e amigos o abandonaram. Mesmo sua esposa, sob a influência de Satanás, deixou. Lavou e cuidou de suas feridas e alimentou como que ele poderia reunir. As pessoas da cidade o forçou a sair para o deserto. A série de textos dolorosos não avalavam sua crença de benevolência para com Deus. Declarou sua satisfação com as provações de vida e os suprimentos escassos que eles tinham. Sua condição está espalhada por 15 anos. Então Deus decidiu terminar a sua prova. Deus lhe pediu para tomar banho na água. Ela ficou curada. Era a hora de noite e, graças a Deus, ela foi capaz de realizar 3 rakat. Deus gravou este grato ato do profeta e estava muito satisfeito com a sua imensa gratidão. Esta é a razão por que os muçulmanos têm 3 rakat em uma oração de Maghrib, que estava na memória do profeta Ayub alayhi salam, em sua grande gratidão a Deus. Isso aumenta mais força para a fé dos crentes.
paciência, perseverança do profeta Ayub alaihi salam, cara de todo o sofrimento e proverbial, é o melhor exemplo para as pessoas de todos os tempos. De acordo com o livro de Jó, Deus restaurou sua prosperidade ante a melhor condição e abençoou-os com 7 filhos e 3 filhas, chamadas Shemena, que significa pombo, Kisiah, que significa tan, e Kirenaput, que significa olho ou chifre. Suas filhas estavam a ser dito das mais belas mulheres da terra. Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações. Alguns estudiosos judeus argumentam que Jó era, de fato, um dos 3 diretores que Faraó consultou antes de tomar medidas contra os filhos de Israel, novamente mencionado no livro do Êxodo, no momento do nascimento de Moisés. O episódio é mencionado no Talmud. Balaão dá os conselhos instando o Faraó para matar os bebês hebreus recém-nascidos de sexo masculino. Jetro opõe a Faraó e diz que não faz mal aos judeus de todos. E el silencioso não revela o que pensa, embora pessoalmente oposicione aos planos destrutivos de Faraó. E é, por seu silêncio, que Deus castiga-lo com suas aflições amargas. No entanto, o livro de Jó e o Corão Sagrado não tem indicação de este referenciar Jó como um homem justo do mesmo calibre como o profeta Noé ou do profeta Daniel. Tentei beber esta água, mas infelizmente seu gosto foi ruim. Atenção deste reservatório. No geral, esta viagem foi muito relaxante e memorável. Este túmulo está cercado do profeta Hud alaihi salam. Ele está localizado a 30 km ao norte de Salalah. Quando eu cheguei lá, não havia ninguém, nem qualquer cuidador. Abri a porta e entrou no lugar. Hud alaihi salam é um profeta de Islã e foi mencionado 7 vezes no Corão Sagrado. No 11º capítulo do Corão, Hud é nomeado. O profeta Hud por vezes identificou-se como Eber, um antepassado dos israelitas mencionado no Antigo Testamento. Em algumas tradições, ele é chamado Eber, conhecido como o pai da língua hebraica. Diz ter sido um reino chamado por seu fundador Ad, um descendente da 4ª geração do profeta Noé alaihi salam. Ad se acredita ter vindo nesta parte da Península Arábica. Judaísmo e cristianismo não reverenciam a Jud como profeta, e como figura ela está ausente da Bíblia hebraica. No entanto, há várias referências pré-corânicas para indivíduos nomeados Hud. Amihud é o nome de vários personagens da Bíblia. Abihud é o nome dado a um neto de Benjamim. Um príncipe da tribo de Aser é nomeado Ahihud. O nome de Hud também aparece em várias inscrições antigas. De acordo com o Corão Sagrado, em vez de Deus, Ad costumava rezar a vários ídolos. Eles acreditavam que todo ídolo servido uma necessidade diferente. De acordo com eles, todos por eles são divididos entre outros muitos deuses. O povo de Ad foram alto, bonito e forte. Foram excelentes arquitetos e engenheiros qualificados, mas eles não perceberam que as suas capacidades e os recursos naturais à sua volta estavam presentes. Allah escolheu dentro deles um homem para ser um profeta. Este homem foi nomeado profeta Hud alaihi salam, que tentou ensinar às pessoas que há um só Deus e que tudo é dele. O profeta Hud alaihi salam disse novamente e novamente para parar de adorar os seus ídolos. Ele advertiu sobre os castigos de Deus aos que o desobedeceu, especialmente para aqueles que adoravam deuses falsos. Ele lhes disse: "Ó meu povo, eu não estou pedindo recompensá-lo. Eu apenas enviá-los pelo Senhor dos mundos para avisá-los e chamá-los de volta para o caminho da verdade e do bem. Se você pedir a Deus perdão e mudar suas maneiras, Ele irá torná-los mais fortes do que são agora.
Ele vai lhe dar uma grande quantidade de chuva. Ele vai aceitar. Você não tem que seguir seus maus caminhos. Capítulo 11, versículos 51 e 52. A maioria do povo de Ar não estavam prontos para ouvir o profeta Hud alaihi salam. Elas disseram: Hud, você não trouxe evidências claras, e não seremos nós que deixamos nossos deuses por causa das tuas palavras que também não são crentes em ti. Não só dizer que alguns dos nossos deuses possuíam você como mal. Capítulo 11, Surah Hud, versículos 53 e 54. Depois de tentar convencê-los, ele decidiu deixar o vale com as pessoas que ouviram a sua mensagem. Enquanto a nossa ordem veio, salvamos a Hud e os fiéis que acreditavam com ela. Pela misericórdia de nós, ele nos salvou de um castigo duro. Capítulo 11, capítulo Hud, versículo 58. Assim que deixou a aldeia, a tempestade de areia destruiu os incrédulos. Vários sítios, incluindo este, são referenciados como o túmulo do profeta Hud alaihi salam. O lugar mais adequado, Kabir, é Nabi Hud. Está na região da costa de Iêmen e tem cerca de 250 km ao sul-oeste deste lugar. Deus sabe melhor. Foi quase 50 km de distância de Sabalah. No mapa, eu podia ver o túmulo de Imhud Aber em torno desta área, mas o meu mapa, o GPS, não o ajudou. Depois de dirigir a estrada de cascalho, eu encontrei um motorista de táxi, que me disse como continuar. Em seguida, vira à esquerda. Finalmente, eu encontrei este túmulo como cebola chimeu. Túmulos desta forma são típicos da região. O mar estava a apenas 200 metros de distância e com este calor abrasador, a brisa fresca, me senti muito bem. A porta estava trancada e ninguém estava lá, mesmo a quilômetros de distância. Eu abri a porta e deixei meu carro. O túmulo parecia recentemente reformado e não há inscrições de qualquer espécie, tanto dentro como fora. Abir era filho do profeta Hud alaihi salam e história considerado um santo reverenciado. Os profetas Hud alaihi salam às vezes identificado como Eber. É ancestral dos israelitas como mencionado no Antigo Testamento. Uma vez que o nome real do profeta Hud era Al-Abir alaihi salam, este poderia ser o próprio túmulo do profeta Hud alaihi salam. Seu Deus sabe melhor. Depois de recitar a Surat al-Fatiha, era hora de voltar para Sabalah. A rainha de Saba, também conhecida como Rainha Bilqis, que governou o reino de Iêmen e de Eritreia no século X a.C., era conhecida por ter viajado para Dhofar para comprar seu incenso. Este palácio é suposto ser seu palácio de verão. O país Sheba, ou Sabá, cujo nome significa Exército dos Céus e Paz, foi a Abissínia. Localizado no sudeste da Arábia, no extremo leste do Mar Vermelho, Sabá ocupará 483 mil quilômetros quadrados de montanhas, vales e desertos na área de presente Iêmen. Alguns historiadores afirmam que a Etiópia, no extremo oeste do Mar Vermelho, também foi parte do território de Sabá. Sua era um país rico em técnicas de irrigação avançadas e energia hidrelétrica. Seu povo, os sabeus, barragem construída até 60 pés e grandes buracos de lama que contribuiriam para a sua agricultura próspera e belos jardins. Eram ricas em ouro e outras pedras preciosas, bem como incenso e especiarias exóticas que procuram os reinos vizinhos. Sabá foi envolvido nas caravanas de comércio lucrativo. 1000 anos antes de Cristo, os camelos frequentemente viajam 1.400 quilômetros para um incenso, e ao longo do Mar Vermelho, em Israel. Especiarias de Sabá foram muito apreciadas. O incenso, como uma oferenda aos deuses, foi preenchido em piras funerárias, dado como um antídoto para o veneno,
ou como uma cura para o dor no peito, hemorroidas e paralisia. Muitas lendas se referem às classes centradas no sexo feminino, as práticas de dança matrilinear matriarcais e dois países da antiga Arábia vizinhos. Na Síria, a cabeça de uma família foi chamada de Shebu. Era originalmente uma fêmea, o matriarca. Em outras terras do Oriente Médio, a poliandria foi passada. Uma mulher poderia se casar com vários maridos que deixaram suas famílias para morar como elas. Elas também poderiam iniciar o divórcio transformando sua tenda para o leste por 3 noites, antes do surgimento do matriarcado. As mulheres podem ter superioridade experiente, ou pelo menos igual, para os homens. Lendas de Rainha de Sabá são comuns em toda a Arábia, Pérsia, Etiópia e Israel. Na tradição árabe, Bilquis governava como o coração de uma mulher, mas o cabeça e mãos de um homem. Histórias islâmicas retratam que Salomão se casou com uma rainha. Ao contrário da Bíblia, retratando seus deuses que abandonou e conversou para o Deus dos israelitas. Estas ruínas estão localizadas na costa leste de Omã, a oeste de Salalah, na região do Far. Acredita-se que estas ruínas são identificadas como a cidade Abissópolis, mencionada pelo antigo geógrafo grego Plínio. Fontes árabes afirmam que a cidade foi construída pelo rei Assis II, que governou o Hadramaut no primeiro século de nossa era. A cidade é agora chamada Sunhurum, é um número de vezes que foi escavado. Quando eu estava lá, cerca de 50 trabalhadores estavam ocupados cavando a grande sítio com este calor abrasador. A equipe responsável foi um arqueólogo italiano. Ela falou comigo por um par de minutos. Ela me mostrou alguns pedaços de potes quebrados encontrados naquele dia. E em seguida passou a trabalhar como os trabalhadores. Durante a breve conversa, quando eu perguntei se eram as ruínas do palácio da Rainha de Sabá, ela estava chateada comigo. Ela me disse que eram as ruínas do primeiro século depois de Cristo. Este lugar foi utilizado como um centro de transporte para um censo. No entanto, a partir daqui, você pode ver que o Golfo de Omã é da área da Praia Grande. Nos tempos antigos, os soldados e os trabalhadores estavam vivendo aqui nesta área. A partir daqui, seria facilmente controlado o movimento de navios e processos de carga, incenso, produtos caros nos navios. Deve fazer mais de 100 graus Fahrenheit e os trabalhadores tiveram que trabalhar sem qualquer sombra. Em Omã, urdu é a segunda língua e quase todo mundo entende. Comecei a conversar com os trabalhadores sobre o comportamento desagradável da arqueóloga. Ela começou a rir e, em seguida, chegando ela. Saí imediatamente antes de começar uma possível agitação. Aquele pessoal de segurança teve que me levar para longe. Próximo a este local, há um pequeno museu mostrando os itens encontrados durante a escavação do palácio. Eu diria que a viagem não foi nada impressionante. Eu nunca tinha ido a um monte de gravidade na minha vida antes. Quando soube que havia um fim, eu dirigi lá. Eu gostava de colocar o meu carro em ponto morto e o carro estava difícil. Se acelerado, gostaria de colocar o freio. Se você parar, ele fez completo. E gostei de liberar o freio. E o carro começou a se mover para cima. Por outro lado, não estava indo para ir para baixo. Eu gostava de acelerar abaixo e colocar meu carro em ponto morto. Será que parar? O que me fez sentir que eu estava desafiando a lei da gravidade. De acordo com a ciência, a gravidade da colina é um lugar onde uma ligeira descida parece ser numa subida devido à distribuição do terreno circundante, criando a ilusão de um carro indo para baixo realmente roda para cima. Estes sítios são frequentemente acompanhados de afirmações que as forças magnéticas ou até mesmo sobrenaturais estão trabalhando. O fator mais importante que contribui para a ilusão é um horizonte e grande parte completamente obstruído,
sem um horizonte. A falta de julgar a inclinação de uma superfície seria difícil, como uma referência confiável. Objetos, normalmente assumidos como sendo aproximadamente perpendiculares ao solo, podem na verdade ser superados compensando referência visual. Há 57 sítios conhecidos como esta no mundo, e são muitas vezes referidas como montanha gravidade ou montanha magnética. Normalmente, o trecho do muro da gravidade sobre a estrada é bastante curto, 150 a 300 metros. A apenas algum metro de largura, está rodeado por uma paisagem natural da colina. Não há edifícios próximos. Eu dirigi em subidas e descidas por meia hora. Quando eu fiquei entediado, eu fui. Foi definitivamente uma experiência para a vida. Incenso é uma resina aromática obtida a partir de árvores. Tem um cheiro mesclado limão. Estes árvores crescem no mar, Iêmen e no chifre de África, incluindo Somália e Etiópia. Incenso é mencionado na Bíblia como um dos 3 homens sábios deu presentes para o bebê Jesus. Os outros 2 foram ouro e mirra. Incenso foi negociado na África Oriente e do Norte por mais de 5.000 anos. Os antigos egípcios inteiramente cumpriram o carregamento das resinas de incenso, repelente de insetos, perfumes e pomadas para feridas e úlceras. Também foram ingredientes fundamentais no processo de embalsamamento. Incenso e perfume ainda são usados em vários locais de culto de todas as religiões de todo o mundo. Existem 4 espécies que produzem um pouco de incenso e resina, e cada um está disponível em diferentes graus. É extraído da casca de árvore, exalam desnatação e permite que a resina endureça. Ela pode então ser utilizada na forma de vapor ou para a produção de óleos essenciais secos. As diferenças não só é criar clima, ainda mais a diversidade da resina, mesmo dentro das mesmas espécies. Estas árvores são consideradas incomuns pela sua capacidade de crescer em tais ambientes implacáveis que são, por vezes, até na mesma rocha. Este crescimento impede de ser arrancado da rocha durante violentas tempestades que frequentam a região. As árvores começam a produzir resina quando estão entre 8 e 10 anos de idade. Raspam e fazem 2 ou 3 vezes por ano, como os melhores vinais que produzem gotas de resina exudações devido a seu maior teor aromático. Em seguida, classificam a resina de qualidade para entregar o incenso. A mais alta qualidade é de cor prata e clara, ou com um ligeiro tom verde. O incenso marrom amarelo é mais disponível, mas é o tipo mais barato. As escalas dependem do tempo de colheita também. A cada ano, cerca de 7 kg de resina podem ser aproveitados a partir de apenas uma árvore. Após cerca de 5 anos de raspagem, técnicas de gestão sugerem que a árvore deve descansar por um período similar, a fim de maximizar os retornos futuros. Nas culturas indígenas do leste de África e de Arábia, acredita-se que queimar incenso diariamente em casa traz boa saúde. É também usado na medicina tradicional em todo o mundo. Fundamentalmente promove calma, serenidade e relaxamento. Estas indicações estão sempre presentes, não importa como o incenso é usado. E por quê? Estudos médicos recentes sugerem que a terapia de incenso reduz os sintomas semelhantes à depressão e ainda beneficia na redução das células cancerosas. Você pode ajudar a acalmar e suavizar os sintomas dolorosos de artrite, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. O óleo essencial de incenso é ideal para cuidar da pele e quase tudo relacionado à pele: queimaduras, erupções cutâneas, cortes, arranhões e feridas purulentas. Ela também é fabulosa para o envelhecimento precoce e pele madura, desafiando o ambiente.
Enquanto em Muscat, gerente do hotel que estava hospedado em, ofereceu levar-me em torno da cidade. Aceitei de bom grado a oferta. Nader Hassan também levou seu irmão. Estava ficando escuro quando chegamos à bela cidade portuária de Murrah. Aqui está o documentário narrado ao redor da cidade. Murrah é uma cidade suburbana de Muscat e fica ao lado do mar. Foi e continua a ser um porto comercial. Esta área é conhecida como o velho mercado de praia Murrah, para o residente de Muscat. Esta é uma das melhores áreas para piquenique. Tem jardins como o Capô de Jardim Rim. Este lugar é chamado Murrah, o que significa uma grande marina, onde os bens são carregados de forma significativa. Temos 6 estados moradores da seção de Muscat. Murrah é uma das virtudes mais importantes de seu histórico antigo estado da cultura. Representa o patrimônio do mar como porto comercial. O seu mercado é uma das principais fontes de exportação de muitos produtos para diferentes partes do sultanato. Esta cidade também é famosa por receber muitos barcos de pesca. Ela também tem um famoso mercado que comercializa joias de ouro e prata tradicional do mar. Este é o Alam Palace, dos palácios do sultão Qaboos bin Said. Este é também dos mais sítios visitados por turistas quando visitar a cidade de Murrah. Eu comecei a dirigir na estrada da costa Muscat e Sohar Dubai depois de 50 milhas. Eu parei na beira da costa Batinah. No Golfo do Mar está uma bela praia com águas calmas e um lugar perfeito para relaxar. Neste tempo quente, o vento me senti tão bem. Nas imediações do sul do peixe, você pode ver os pescadores como as suas capturas do dia. Eu dei um passeio na praia por cerca de 10 minutos e depois, à esquerda para o marco importante na vizinhança. Este é Fortaleza Barca, localizado a poucas centenas de metros da costa. Fortaleza Barca é talvez o mais impressionante fortaleza de areia maciça do mar, onde uma inscrição destaca o nome de Ahmad bin Said, o primeiro imã da dinastia dos Al-Busaid, e vencedor de que se tornou a vitória final omã sobre os persas. A fortaleza, como vários outros pontos interessantes no mar, é de entrada livre e não há custo para tirar fotografia. Lotes de painéis de informação em inglês e árabe estão disponíveis no interior do castelo, proporcionando a turistas quase todas as informações necessárias. No mezanino do Castelo Barca, pode encontrar um pouco de uma mesquita. No primeiro andar você vai encontrar quarto, cozinha, lojas, 2 poços e uma rota de fuga. Este andar também tem uma torre octagonal única, com 2 pequenas torres restauradas na parte traseira que fazem parte de parede defensiva. No piso do telhado, são os quartos privados de imã e pode ser visto do lado de fora alguma vista como estações. O castelo não foi fornecido, mas você pode andar em torno de prisões, salas de orações e maravilhar-se com seu tamanho. Lotes de canhões e palas de canhão são exibidos na torre octogonal. 3 escavações mostram a descoberta de um canal. A construção deste castelo é uma das muitas conquistas do renascimento político e econômico que tiveram lugar em Omã durante 1624 até 1741. Durante o século XVIII, esta foi uma das cidades mais importantes da região. Em 1747, a guarnição persa, depois de segurar a forte, foi convidada para uma festa. E depois de uma sinal de reajuste, muitos deles foram mortos. Os sobreviventes foram enviados em seguida e colocados no barco no mar e incendiados, terminando a presença persa no mar. Excepcionalmente, a fortaleza é de pedra e não de adobe.
e foi bem fortificada por armas de fogo em seu pico, servindo como uma residência, uma casa de férias para os viajantes mais exigentes. Este castelo continua a ser usado como tal até algumas décadas atrás. Foi restaurado em 1986 e é usado atualmente por Wally, o governador da região local. Touradas também são realizadas na área, mas não é esporte de sangue. Grande brahmaneturos, nariz com nariz para baixo e um empurrão que supostamente não fere qualquer das partes. Este jogo tradicional de touradas tem lugar perto de Barca, cada segunda sexta-feira de inverno. Barca também é famosa por sua água, um original do doce tradicional do Oman, cortado em pequenos goles de café de Oman, uma parte essencial da hospitalidade em ocasiões formais. De Muscat levou 1 hora ao norte para chegar ao castelo An-Numan. Quando olhamos para o castelo, deixe-me explicar um pouco da história desta região. Com o advento do Islã, os sassânidas em Oman, em conflito com o rei convertido a Aziz, equilibrada neste conflito inclinado em favor dos árabes quando eles se juntaram forças muçulmanas enviados pelo profeta Muhammad alayhi salam al-Madina. Em campanhas militares, as cidades sassânidas foram esmagando e suas forças foram expulsadas por 630 d.C. Com a ascensão do Islã, os As estabelecido uma força de liderança nas conquistas muçulmanas subsequentes, através do célebre general Ibn Abd al-Muttalib Zufar, que é comumente conhecido como Abu Said. Ahmad bin Said, um astuto estrategista militar, era o governador de Suhar. Quando uma frota persa atacou a cidade, ele continuou a sua luta por 9 meses. Finalmente, forçado o comandante do exército persa de Nader Shah concordar em deixar o país por completo dentro de poucos anos. Foi eleito imã em 1744, marcando a última vez que o Oman foi ocupado por partidos estrangeiros e o início de um novo estado unificado. Ela também foi o início de uma dinastia que durou até hoje. Portanto, é a mais antiga dinastia real que sobrevive em Saudita e o primeiro a conquistar a independência. O castelo foi reforçado pelo fundador da casa atual dirigente de Al-Bu, dinastia Imam Ahmad bin Said. O Imam Ahmad prorrogou as paredes da estrutura quadrada original e acrescentou 2 torres de defesa em um eixo diagonal que forneceu uma gama de 360 graus para ataques contra o território circundante. Portanto, a casa do grande país se tornou um castelo totalmente fortificado. Imam Ahmad é o héroe do Oman. Viajou para a cabeça de uma magnífica procissão de mais de 2.000 retentores, levantando 2 bandeiras de ouro e 2 de prata. O Imam Ahmad bin Said Numan foi deixado em um castelo em suas muitas viagens entre os seus capitais, em Rustom e Muscat. Ela permaneceria na residência por vários dias. Dava audiência para as pessoas que vieram de assentamento que se estende desde Al-Musarraf no oeste para leste. Quando morreu, em 1778, os ulemas pelo substituído por seu filho Ahmed. Said bin Ahmed, que era muito religioso, permaneceu em tarefas administrativas, e esta foi uma vez que os inquilinos Ibadish permitiu a divisão de funções entre os líderes durante toda a linha religiosa, administrativas e militares. Ela era Rustak até sua morte em 1811 e decidiu para o governo o seu filho Hamad bin Said, que em 1783 mudou a capital de Rustak dentro da cidade costeira de Muscat, e o título de sultão foi tomado, o que envolve poder puramente coercitivo. Fortaleza Nakhal é um dos mais importantes monumentos históricos, uma grande força na região de Al-Bitinah no Oman, em árabe.
Ele é chamado Kalak Nakhal. Nakhal, na árabe, significa palma da mão. Nakhal tem uma das maiores plantações de palmeiras no mar. As palmeiras circundantes realmente acrescentam a beleza para o forte. O forte foi nomeado após Vilayah de Nakhal. O forte também é conhecido como Alto Sanjim. Foi nomeado após o estado de Nakhal existir acima da antiga vila de Nakhal. Ele tem uma história que remonta ao período pré-islâmico. Ao longo dos séculos, passou por muitas reformas e melhorias. Foi reconstruída pelos arquitetos do Mar no século XVII, construída como uma proteção para a área dos oásis e próximas rotas comerciais que passam pela capital da região de Misbah. Na porta e torres são agora como extensões construídas em 1834, atribuído ao imã Sultan bin Said. Em 1990, foi renovado em novembro de 2003. O príncipe Charles visitou restaurados durante uma visita oficial ao mar. O forte é cerca de 75 km oeste de Muscat, capital do mar. Ela está localizada em uma prominência rochosa no soco de Jebel Nakhal, uma esporadão das principais montanhas ocidentais de Rajab e nordeste de Jabal Akhtar, também chamado de Montanha Verde. Suas muralhas oferecem uma visão da região Al-Betinah, a antiga vila Nakhal. Está abaixo da fortaleza e fica perto das fontes termais de Ain Tabarah. Ele é único porque ele foi construído para caber em torno de uma rocha de forma irregular, como algumas exposições de rochas são inseridas no interior. Isto pode ser visto em algumas torres, especialmente no lado ocidental da fortaleza. Uma das características mais originais do Forte Nakhal é que ele não segue uma maneira uniforme. A fortaleza segue o contorno irregular da rocha maciça em que a fortaleza foi construída. Esta fortaleza de rocha sob acima do solo dá a força de sua magnificência. O nível mais baixo do forte tem uma mesquita, um poço e uma sala de armazenamento, enquanto o nível superior do forte tem bairros wali residenciais com uma variedade de quartos para a família de wali, salas de recepção para homens e quartos para mulheres e crianças de wali nomeado. Durante os meses mais quentes do verão, os walis são transferidos para quartos mais espaçosos no piso superior, que tem a maior parte da brisa do mar soprando a partir da costa. O quarto das mulheres, apesar de ser a maior força, é significativamente menor do que o ventoso suposto quarto wali, como ele é voltado para dentro. Os quartos mostram como viveu a família governante. Cada quarto tem uma placa na porta em inglês, para que você saiba qual é o propósito de cada quarto. Os quartos do Forte Nakhal mostram uma variedade de exposições tradicionais que mostram como a vida continua. Nos velhos tempos, um dos quartos também tem um magnífico teto com desenhos geométricos e inscrições árabes. A sala de estar e quartos tinham poucos móveis tais como tapetes e travesseiros e obras de artes de algumas panelas e utensílios de cozinha para ser usado nele. Há uma série de passos para chegar a diferentes níveis. O forte abriga um museu administrado pelo Ministério do Turismo com exibições de armas históricas. Um mercado semanal de cabra leilão ocorre na sexta-feira no local da fortaleza. Em recentes reformas de fortaleza que ele equipou com mobiliário tradicional, artesanato e artefatos históricos. Paredes de rampar oferecem exemplos fascinantes de arquitetura islâmica, impressionantes para a escala e a harmonia do desenho enquanto o trabalho de restauração em santuários em Cevita Forte tornaram uma delícia. Forte Nakhal é sem dúvida a fortaleza mais importante em toda a região de Al-Batinah e é aberto ao público. Cerca de 10 minutos de fortaleza você pode encontrar fontes termais, a Alta Baraj. Há uma área de natação e avenidas. Na primavera é geralmente cheia
Por isso é melhor ir em um feriado. Depois de estar no Al-Nakhal al-Rustak e continuar dirigindo para o oeste até chegar para Wadi al-Ain. Em português, Wadi significa vale. Esta área está cheia de sítios arqueológicos, mas a maioria ainda não são escavados. Se você chegou ao final desta área, você não vai encontrar nenhum sítio arqueológico impressionante. No entanto, encontrei alguns sítios ruínas semi-escavados na região. Al-Ain de cerca de 150 km no escada. Não posto de sinalização, você tem que descobrir por si mesmo. Embora possa ser detectado a partir de uma certa distância, não existe um caminho claro. Os 21 túmulos do terceiro milênio, alinhados em um carinho rochoso, na magnífica paisagem ao norte da montanha de Jebel Nis, estão em excelente estado de conservação. Eles não foram escavados e, obviamente, constituíram uma reserva arqueológica interessante. Não espere para ver todo cartas descrevendo algo sobre o túmulo. Antes da independência, Al-Ain fazia parte da rede de tráfico de escravos árabes. Se estende desde a África Oriental para o Golfo Pérsico. Na década de 1960, Sheikh Zayed aboliu formalmente a escravidão. Hoje, algumas famílias, tanto em Al-Ain como Al-Buraimi, são descendentes desses escravos. A área abriga pelo acordo e necrópole de Bar. É o sítio mais completo e mais conhecido do terceiro milênio antes de Cristo. É um espaço de forma consistente e restrito. A necrópole de Bar carrega o testemunho distintivo e único para a evolução das práticas funerárias durante o início da Idade de Bronze na Península de Umar. Al-Qudn é mais longa. Nunca você encontrará sem o apoio do sistema de navegação, a menos que você é bom em árabe. Há uma grande cerca em torno da área e uma usina de energia na fronteira do sítio. Poucos túmulos brancos são visíveis de longe. De lá, eu fui Wadi al-Nakhal. Ao entrar na cidade, me dei conta de que esta cidade deve ter sido um lugar importante. As ruínas das antigas casas estavam por todas partes. Você pode ver as ruínas de Fortaleza Al-Ayar no fundo. O sítio pré-histórico encontra-se a norte da vila e da Palma de Bar. Quando a escavação começou em 1972, incluiu um acordo em uma necrópole do terceiro milênio antes de Cristo. Estes túmulos estão localizados a uma distância de cerca de 20 km a nordeste de Bar. Na área de assentamento ao norte da confluência há uma pequena hidrovia e a Wadi al-Hijr, 5 estruturas de pedra torres que são muito representativas da primeira idade de bronze na Península do Mar. Uma das torres foi totalmente escavada e determinou que ele foi construído entre 2595 e 2465 a.C. Ao nível das estruturas, o plano da torre tem um número de projeções da superfície externa e 2 vias paralelas de cada lado de uma grande plataforma com um poço na sala dos centros. Os túmulos torres nas altas montanhas rochosas na margem norte de Wadi al-Ain, onde 21 tumbas estão alinhadas em uma linha quase reta. Estas tumbas são dos túmulos com meia mesmo estilo e no assentoma de Bar. E também está acreditado para remontar o terceiro milênio antes de Cristo. Túmulos Al-Ain são construídos em blocos de pedra calcária. Cada túmulo é de 16 metros de diâmetro e tem uma entrada triangular pelo leste. Há uma cascata grande, profunda e impressionante nas proximidades, mas eu não tenho tempo para ir lá.